Artigo 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar, obedecidos os preceitos do artigo 116 no que se refere às indenizações. Seção 5. Da perda do posto e da patente. Artigo 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido. Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível e condenado à perda de posto e patente, só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas. Artigo 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio sem direito a qualquer remuneração ou indenização e receberá a certidão de situação militar prevista na legislação que trata o serviço militar. Artigo 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo oficial que for condenado por tribunal civil ou militar em sentença transitada em julgado à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. 2. For condenado em sentença transitada em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernentes à segurança do Estado. 3. Incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por conselho de justificação e neste for considerado culpado. E 4. Houver perdido a nacionalidade brasileira. Então, quando que o oficial, no artigo 120, vai ser demitido, ficará sujeito à declaração de indignidade para o oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo, né? Quando ele for condenado por tribunal civil ou militar em sentença transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. For condenado em sentença transitada em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado. Incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por conselho de justificação e neste for considerado culpado. E 4. Houver perdido a nacionalidade brasileira. Artigo 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua a pedido e ex officio. Tá? A seção 6 trata do licenciamento. Artigo 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua 1. A pedido e 2. Ex officio. Parágrafo 1º. O licenciamento a pedido poderá ser concedido desde que não haja prejuízo para o serviço. A. Ao oficial da reserva convocado após prestação do serviço ativo durante 6 meses. E. A praça engajada ou reengajada desde que conte, no mínimo, a metade do tempo de serviço a que se obrigou. Parágrafo 2º. A praça com estabilidade assegurada, quando licenciada para fins de matrícula e estabelecimento de ensino, de formação ou preparatório de outra força singular ou auxiliar, caso não conclua o curso onde foi matriculada, poderá ser reincluída na força de origem, mediante requerimento ao respectivo ministro. Parágrafo 3º. O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada força armada. A. Por conclusão de tempo de serviço ou de estágio. B. Por conveniência do serviço. E C. A bem da disciplina. Parágrafo 4º. O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração e, exceto o licenciado ex officio a bem da disciplina, deve ser incluído ou reincluído na reserva. Parágrafo 5º. O licenciado ex officio a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar, previsto na legislação que trata do serviço militar. Artigo 122. O guarda-marinha, ou aspirante oficial,
e as demais praças empossados em cargos ou emprego público permanente estranho à sua carreira serão imediatamente, mediante licenciamento ex officio, transferidos para a reserva não remunerada, com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar. Artigo 123. O licenciamento poderá ser suspenso na vigência de estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou em caso de mobilização. Seção 7. Da anulação de incorporação e da desincorporação da praça. Artigo 124. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça resultam na interrupção do serviço militar com a consequente exclusão do serviço ativo. Parágrafo único. A legislação que trata do serviço militar estabelece os casos em que haverá anulação de incorporação ou desincorporação da praça. Seção 8. Da exclusão da praça a bem da disciplina. Artigo 125. A exclusão da praça a bem da disciplina será aplicada ex officio ao guarda-marinha, ao aspirante oficial ou às praças com estabilidade assegurada. 1. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra, ou Tribunal Civil após terem sido essas praças condenadas em sentença transitada em julgado a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos, ou nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado, a pena de qualquer duração. 2. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra, por haverem perdido a nacionalidade brasileira. E 3. Que incidirem nos casos de motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina previsto no artigo 49 e nele forem considerados culpados. Vamos ver, artigo 49. O que trata? Artigo 49. O guarda-marinha, o aspirante a oficial e as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como militares da ativa, serão submetidos a conselho de disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo na forma da regulamentação específica. Parágrafo 1º. O Conselho de Disciplina observará as normas comuns das 3 Forças Armadas. Parágrafo 2º. Compete ao Ministério, aos ministros das Forças Singulares julgar, em última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina convocados no âmbito das respectivas Forças Armadas. Parágrafo 3º. A Conselho de Disciplina poderá também ser submetida à praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Então, a exclusão à bem da disciplina será aplicada ex officio ao guarda-marinha ou ao aspirante oficial ou às praças com estabilidade assegurada. No inciso 3, que incidirem nos casos que motivaram o julgamento pelo Conselho de Disciplina previsto no artigo 49 e nele forem considerados culpados. Né? Parágrafo único. Então, o artigo 49 trata dos conselhos de disciplina para os aspirantes oficiais, guarda-marinha e das praças com a estabilidade assegurada. Parágrafo único. O guarda-marinha, o aspirante oficial ou a praça com estabilidade assegurada que houver sido excluído a bem da disciplina só poderá readquirir a situação militar anterior a: por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra, e nas condições nela estabelecidas. Se a exclusão tiver sido consequência de sentença de um daqueles tribunais, e b. por decisão do ministro respectivo, se a exclusão foi consequência de ter sido julgado culpado em conselho de disciplina. Artigo 126. É da competência do ministro das Forças Singulares ou autoridades às quais tenha sido delegada competência para isso, ou a de exclusão à bem da disciplina do guarda-marinha e do aspirante oficial, bem como das praças com estabilidade assegurada. É da competência dos ministros das Forças Singulares ou autoridades às quais tenha sido delegada competência para isso. Artigo 127. A exclusão da praça a bem da disciplina acarreta a perda de seu grau hierárquico e não é isenta das indenizações dos prejuízos causados à família nacional ou a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial. Parágrafo único. A praça excluída a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar previsto na
legislação que trata do serviço militar, sem direito a qualquer remuneração ou indenização. Seção 9 da deserção. Artigo 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a consequente demissão ex officio para o oficial ou a exclusão do serviço ativo para a praça. Parágrafo 1º. A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 ano de agregação. A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo. Parágrafo 2º. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Parágrafo 3º. O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar. Parágrafo 4º. A reinclusão em definitivo do militar de que trata o parágrafo anterior dependerá de sentença de Conselho de Justiça. Seção 10. Do falecimento e do extravio. Artigo 129. O militar na ativa que vier a falecer será excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estava vinculado a partir da data da ocorrência do óbito. Artigo 130. O extravio do militar na ativa acarreta interrupção do serviço militar, com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. Parágrafo 1º. A exclusão do serviço ativo será feita 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento de militar da ativa será considerado para fins deste estatuto como falecimento, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento.